Fala, turma! Estamos hoje dando início a uma série de entrevistas com personalidades da nossa sociedade cearense que nós consideramos pessoas importantes, tanto na vida pessoal como na vida profissional, e hoje não poderia ser diferente. Estamos iniciando com um convite especial à doutora Juliana, que é mãe atípica, advogada, né? Tanto uma mãe exemplar como uma profissional exemplar. Então, doutora Juliana, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço e estar estreando esse quadro aqui, compartilhando um pouquinho da minha vida e da existência do Lorenzo. Eu tenho um Lorenzo, ele é autista, com vocês. Eu espero estar trazendo um conteúdo enriquecedor e é um bate-papo descontraído para a gente mostrar que as crianças, as pessoas PCD, elas existem e podem ocupar todos os lugares. Ju, então é isso, né? Já iniciando um pouco o nosso bate-papo, para as pessoas entenderem, né? Você tem um trabalho de divulgação das pessoas com espectro autista, que não obstante aí os diagnósticos que estão ocorrendo na sociedade, ainda é um tabu, e você como mãe atípica pode falar com grande propriedade aqui para as pessoas e para a gente sobre essa questão. E antes de começar a falar sobre a questão do espectro autista, tinha uma curiosidade que você já tinha me contado, e eu gostaria que você compartilhasse aqui com o nosso público, que você tinha um sonho, um desejo de ser uma mãe de um PCD. Pode contar um pouco dessa história? Posso sim. Na verdade, eu sempre tive o sonho de ser advogada e sempre tive o sonho de ser mãe atípica, né? Na verdade, no início eu não sabia esse termo mãe atípica e mãe típica. O que é mãe atípica e mãe típica? A gente entende que mãe atípica é aquela mãe das pessoas especiais, que a sociedade entende, né? Então, são as crianças com deficiência. E eu tinha um sonho de ser mãe de uma pessoa com síndrome de Down, porque até então, para mim, eles eram especiais, eles eram pessoas com deficiência, porque eu tinha essa visão de pessoa com deficiência, aquela pessoa que não tem um membro, né? Então, eu queria ser mãe de uma pessoa com síndrome de Down porque tá na cara, tá estampado, e justamente eu queria ser advogada para casar e lutar pelo direito dessas pessoas, né? E aí, Deus não me deu um filho com síndrome de Down ainda, né? Mas ele me deu o Lorenzo, que o Lorenzo é uma criança atípica. O Lorenzo é autista, não oralizado, completou 8 anos. E o que eu queria fazer com o síndrome de Down, hoje eu estou fazendo com autismo, que é divulgar conhecimento, compartilhar informação e mostrar que os nossos filhos existem e que merecem respeito e que eles podem ser e fazer e ocupar todos os lugares. Ju, eu achei essa história muito interessante, porque é raro um relato desse. Eu nunca escutei ninguém dizendo que tinha esse sonho de ser mãe de uma pessoa PCD. Na verdade, eu sempre escutei o contrário, né? Desejo que meu filho não tenha nenhum tipo de deficiência. Mas, assim, é muito E no importante. autismo, a gente usa, só te interrompendo, a gente usa muito isso. O que é que acontece? No autismo existe muito um luto, que é: eu idealizei o meu filho perfeito fisicamente, o meu filho médico, o meu filho advogado. E quando eu tenho aquele diagnóstico ou aquela suposta suspeita, a mãe vive o luto, a família vive o luto. Ah, morreu aquela criança. E na verdade comigo foi ao contrário. Eu nunca tive esse desejo de ter um filho advogado, médico, jogador. Não, eu tive desejo de ser mãe e ser mãe atípica. Então, eu não vivi esse luto, mas respeito, e muitas famílias vivem esse luto, que é esse processo que você está desconstruindo tudo aquilo que você pensou para aquela criança, né? E está construindo aquele novo futuro. Isso também não quer dizer que não é porque você é autista que você não pode ser um médico, um jogador. Você pode sim. Pode ser que o percurso até você conseguir aquela profissão demore um pouco mais, tenha outras dificuldades. Mas isso não te impede de ser o que você quiser ser, né? Desde que seja o seu sonho, seja o sonho da sua mãe, do seu pai. Mas muitas famílias vivem sim esse luto, esse processo de aceitação do autismo. Porque tá morrendo aquele filho perfeito, aquele filho que você idealizou, que não veio, né? Exatamente, Ju. E conta pra gente um pouco como é que foi a tua experiência na gestação, quando foi que você descobriu que o Lorenzo era uma criança com espectro autista, com quantos anos, quantos meses ele tinha. E fala um pouco essa questão do diagnóstico também, que ainda é um tabu. Sim. A gente sabe que tem essa questão do diagnóstico tardio, né? Muitas pessoas têm até o receio de procurar um profissional,
Queria saber também de você, qual é o profissional que essas pessoas devem procurar para, de repente, descobrir esse diagnóstico, né, do autismo e esclarecer isso mais e publicitar isso com a nossa sociedade. Pronto, vamos lá. O autismo você não consegue detectar hoje na gestação. Então, diferente de uma deficiência de membro, você consegue verificar na ultrassom, nos exames. O autismo não. Então, hoje, até o momento, a gente não consegue fazer esse diagnóstico ainda no útero. A minha gestação foi normal, sem nenhuma intercorrência, não tive nenhum problema. Porém, o Lourenço nasceu, tudo tranquilo. E aí, aos 6 meses, a pediatra suspeitou do autismo. Suspeitou por quê? A questão tem os marcos de desenvolvimento. Você pode pegar, quem é pai e mãe pode pegar lá a caderneta de vacinação. Quem não é pai pode dar uma estudada na internet. Então, mais ou menos nos marcos de desenvolvimento, a criança tem que fazer determinadas coisas. Pode ser que ela faça um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Se der o tempo do depois e ela não fizer, já são sinais de alerta. E aí você vai estimular para verificar se aquela criança consegue atingir aqueles marcos. E aí, com 6 meses, o Lourenço não fazia esse movimento da palma, do beijo, nem assim, nem soltando o beijo e nem o tchau. E a pediatra falou, eu, como profissional, eu tenho uma obrigação de lhe alertar, porém muitos pais vão embora e não voltam mais. Aí eu disse, não, o que foi, né? Eu acho que ele pode estar dentro do espectro autista. Aí eu, tá bom, o que é isso? O que é que a gente faz? Qual é o exame que a gente faz, né? E ela disse, olha, não tem exame. TEA, né, que é transtorno do espectro autista. Cada pessoa, cada indivíduo é um ser individual, diferente, com suas peculiaridades. E no autismo, isso é ainda mais. Você tem autismo, eu também tenho autismo e a gente é diferente. A gente não vai ser igual. Tá todo mundo enquadrado, mas tem essa questão do espectro autista porque engloba inúmeras coisas. Tem coisas que você vai ter e eu não vou ter, e ao contrário. Então, quando a pediatra falou, a gente falou, o que é isso, o que é que eu posso fazer? E aí a gente deu início, né? Vamos trabalhar a estimulação da palma, do tchau, do beijo, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos ver se ele atinge. E aí a gente foi acompanhando. Ela passou alguns exercícios, algumas coisas, e o Lourenço não atingiu, né? Hoje ele dá tchau, mas ele não dá o tchau 100% assim, às vezes ele faz assim, ou com a mão um pouquinho mais baixa. O beijo ele já faz, né? E aí a gente começou a acompanhar. Então vamos estimular o beijo, vamos estimular a palma. E ela começou a perguntar algumas coisas. Ele tem dificuldade na pinça, nesse movimento de passar a folha? Nunca dei um livro para ele, tem 6 meses. Então vamos comprar um livro. Ele tem dificuldade na pega da caneta? Nunca dei. Então vamos comprar um lápis, um giz de cera grosso. E teve outras coisas que ela ia perguntando e ele não tinha. Ele não tinha dificuldade com barulho, hoje ele já tem. Ele não tinha dificuldade de dormir, ele sempre dormiu muito bem. Ele tem dificuldade de comer porque muitas crianças não suportam a textura do pegar e a textura da boca. Quando você coloca um alimento na boca que você vai mastigar, ele vira uma papa, ele vira uma coisa só que você não consegue identificar. E muitas crianças não suportam essa textura na boca e só tomam líquido. Então, muitas coisas que ela ia perguntando, a gente ia descartando, né? E aí chegou um momento que ela falou, Ju, a gente já tentou aqui 2 meses, já fez estimulação com a terapeuta ocupacional, então vou pedir que você procure um neurologista. Quem pode diagnosticar é um neurologista. Aí esse tempo até chegar na indicação do neurologista vai quanto tempo, mais ou menos? Pronto, ela pediu pra gente ficar estimulando e procurar uma TO. A gente ficou 2 meses com a terapeuta ocupacional, que é a TO, e aí depois ela disse, não, eu quero que você vá pro neurologista. E aí ela me indicou um neurologista e eu fui. Ela fez um relatório e eu levei para ele. Quando a gente chegou lá, ele achou muito cedo. É muito precoce, ele tem 6 meses, pode ser só um atraso. Mas, como ela fez esse relatório, a gente vai começar a estimular. Por quê? As terapias são brincadeiras para a criança. Então, se ele for, ok, a gente está estimulando. Se ele não for, a gente dá alta e não vai ser uma coisa agressiva, né? Sim. Então, aí a gente começou nesse momento com a fono, começou com a psicóloga, começou com a terapeuta ocupacional e a psicomotricidade. Ju, deixa eu te falar, nesse instante que você começou a desconfiar, você não sabia praticamente nada sobre o autismo, sobre as pessoas que têm um espectro autista, não sabia nada, foi descobrindo mesmo, foi estudando. Não, eu não conhecia o autismo, né? Eu não conhecia e aí eu fui estudar. Eu fui estudar e comecei a imprimir coisas da internet
e dava pra minha família, e aí minha avó, minha mãe falava assim, vamos rezar, é como se fosse uma doença que você vai tratar e vai curar, né? E aí eu fui estudar e falei, olha, isso aqui não tem cura, tem níveis de suporte, 1, 2 e 3, ele pode mudar, pode ser mais grave, mais fraco, mas não tem cura, mas tem as terapias. E eu comecei a estudar muito e me apaixonei pelo tema porque eu poderia transformar e melhorar a vida do meu filho e poderia ajudar outras famílias também. E de imediato eu lembrei daquele meu desejo lá atrás de ser mãe de uma pessoa com T21, síndrome de Down, né? E aí o que foi que eu fiz? Eu pensei em criar uma página para compartilhar informação, porém até então eu não tinha um diagnóstico. Então aquele desejo ficou guardado no meu coração. Aos 3 anos, quando veio o diagnóstico, eu criei uma página para falar e para compartilhar a informação com outras famílias, para tornar isso tudo mais leve. Não é que a gente esteja romantizando o autismo, eu falo muito isso, e nem se comparando, porque cada realidade é diferente. Mas é para mostrar que você consegue, que eu consigo, e que o estudo, que as terapias mudam vida, né? Eu estudei muito, eu continuo estudando, porque todo dia surge coisa nova. Tem coisas que meu filho pode ter que ele não tinha antes, tem coisas que eu posso estudar e ajudar outras famílias. Então eu consegui unir o direito, que é uma paixão, sou advogada, e o autismo ajudando outras famílias, né? Hoje eu tenho o Instagram, tenho um grupo no WhatsApp com inúmeras mães, para realmente compartilhar informação e trocar experiência. Excelente, Ju. E também já compartilhando aqui com a galera o teu Instagram, né? Que é o Autismo Não É o Fim, não é isso? Isso. @Autismo Não É o Fim, onde a Ju compartilha. O Momentos com Lorenzo, né? Que é uma criança linda, super enérgica, né? Ativa. Adora nadar, correr. É uma energia, assim, surreal, né? E ele hoje tá com 6 anos. Não, 8. 8 anos e é uma criança enorme, né? Alta. Ju, você tocou num ponto interessante, que foi a questão das terapias, né? Aqui você rapidamente falou pelo menos uns 3 ou 4 terapias, eu acho que de início, que o Lourenço começou a fazer. E eu queria que tu falasse dessas terapias um pouco, quais são as terapias que o Lourenço faz, a importância delas para a pessoa com espectro autista, para a gente chegar num momento que vai ser a questão do direito, porque a grande quantidade de terapias e o custo dessas terapias é um problema que as mães atípicas, os pais atípicos têm enfrentado para poder garantir. Inclusive, junto aos planos de saúde, vamos já explicar um pouco sobre essa questão jurídica também. Mas explica essa questão dos níveis do autismo, 1, 2 e 3, um pouco, resumidamente para a galera, né? Porque é um assunto também que é um mundo de informações. E explica também as terapias e a importância da criança fazer essa terapia para o desenvolvimento dela, porque muitas pessoas acabam largando de mão por causa do valor, por causa das dificuldades. Mas e é cansativo também as terapias, todo dia. Isso, pelo pouco que eu conheço, eu acho que é muito importante. Sim. Tanto que quando eu conheci você, alguns anos atrás, o Lourenço ainda tinha algumas dificuldades e hoje eu vejo que ele evoluiu muito. Ele não falava nenhuma palavra. Não falava nenhuma palavra, hoje ele já fala algumas palavras, já consegue interagir. E tenho certeza que foram graças às terapias, graças ao seu acompanhamento junto aos profissionais. Por isso que eu gostaria que você também comentasse um pouco sobre isso. Sim, o que é que eu falo em relação ao autismo? O autismo, ele não tem um exame, porém, alguns médicos passam alguns exames para descartar. Exemplo, eles têm dificuldade em olhar, em se comunicar, às vezes você chama a criança e ela não responde, então o médico acha, ela pode ser surda, ela pode ter algum problema auditivo, então eles fazem alguns exames para descartar outras coisas. E aí a pediatra já passou alguns exames, passou o BERA, que é um exame para ver se realmente a pessoa tem alguma dificuldade auditiva, né, para descartar e ganhar tempo quando eu fosse para um neurologista. Em relação às terapias, hoje, o pacote do Lorenzo é o combo, né? Ele tem a psicóloga, a psicologia ABA, que é a análise do comportamento aplicado, que vai verificar as necessidades e as dificuldades do Lorenzo para trabalhar o que ele precisa, vai fazer um currículo personalizado para as dificuldades dele e trabalhar até atingir aquelas metas. Ele tem terapia ocupacional 3 vezes na semana. Ele tem psicomotricidade 1 vez na semana, ele tem fono 3 vezes na semana, né? Além disso, ele tem a escola e todos os dias também, além das terapias, ele tem o reforço, né? Para a gente estimular e reforçar o que ele aprendeu na escola. Então,
É uma agenda bem puxada, é bem cansativo, porque seja terapia em casa ou terapia na clínica, precisa ter uma pessoa disponível, né? Então, assim, hoje ele fica com a minha mãe na casa dela, e aí ele sai da escola, vai para casa, tem a professora do reforço, sai a tia do reforço, chega a psicóloga, sai a psicóloga, chega a fono. Hoje tem determinados dias que ele vai para a clínica. Então precisa que a família faça essa adaptação da rotina, né? Seja em casa ou seja na clínica, para que a criança tenha acesso a essas terapias. Eu digo sempre que as terapias salvam vidas, as terapias são de suma importância. E por que a terapia salva a vida? Porque você pode pensar assim, é uma besteira, a criança está lá brincando, sobe, desce. A terapia, ela vai te ensinar o dia a dia. O autismo, o autista, a maioria dele, ele tem dificuldade de olhar no olho, ele tem dificuldade de socializar, de começar uma conversa. Então a terapia vai te ensinar isso. Através do brincar, a gente vai fazer determinadas coisas. Através do brincar, eu vou te ensinar a usar o banheiro, te ensinar as AVDs, que é as atividades de vida diária. Através do brincar, eu vou te ensinar a comer. Através do brincar, eu vou trabalhar alguma coisa que eu vou te ensinar a ter força na mão para pegar determinadas coisas. Então, tudo isso você vai aprender através da terapia. Então, as terapias, elas precisam ser diárias, constantes, a importância de não faltar, a importância de se fazer presente realmente nas terapias. Eu lembro que o Lourenço, quando era bebê, ele dormia à tarde, minha avó falava assim, não leva hoje não, o bichinho tá dormindo. Aí eu falei, mas amanhã ele vai estar dormindo e depois. E hoje ele tem um lugar, ele tem um acesso que nem todo mundo tem, que muitas famílias gostariam de ter. Então ele vai acordar e ele vai sim para terapia. À noite ele dorme. Por quê? É através das terapias que eles vão aprender. É através das terapias que eles podem mudar de nível de suporte, né? Como você falou aí, o que são os níveis de suporte, né? Hoje a gente tem o nível 1, 2 e 3. O nível 1 é aquela pessoa que ela é mais independente possível, ela não vai precisar de tanta ajuda, ela não vai precisar de tanto apoio de um terceiro. O nível 2, ele vai precisar sim de ajuda em determinadas coisas, então vai ter coisas que ele não vai conseguir fazer e ele vai precisar que um terceiro venha e faça aquela intervenção em determinadas coisas. O nível 3, ele vai ser 100% dependente. Então, ainda que você tenha 30 anos, é como se você fosse um bebê, porque você não vai conseguir se limpar, você não vai conseguir comer, você não vai falar, você vai praticar autolesão, você vai ter inúmeras comorbidades. Então, a gente trabalha para que esse nível 3, ele tenha as limitações o mínimo possível, e que ele possa regredir para o nível 2 e chegue até o nível 1 de suporte. Se não for possível, a gente vai trabalhar para minimizar os danos, né? Tornar uma autolesão de uma forma melhor, né? Menor, que você não se machuque tanto, que você consiga se comunicar de alguma forma através do PECS, que são cartas, troca de cartas que você fala, através de um programa de CA, que é o uso do tablet, você aperta lá o que você quer e o programa fala, emite o som para você. Então, para que você possa se comunicar e a gente consiga entender o que você está pedindo, o que você está desejando, se você sente alguma dor. Então, assim, as terapias é para facilitar a vida da criança e, consequentemente, da família. Eu digo que a terapia salva vida e que uma criança que faz terapia, ela vai ter uma melhor condição de vida e, consequentemente, a família também vai ter uma melhor condição de vida. Ju, não bastasse essa semana exaustiva de terapias, né? Porque eu não sei nem como é que consegue enquadrar tantos horários, já que ele estuda. A agenda hoje, dele é né? bem quebra-cabeça. É importante frisar aqui, até uma virtude sua como mãe, que eu acompanho o Lourenço. Eu sou fã do Lourenço aí no Instagram. Acompanho, comento lá, né, as atividades dele, que nos finais de semana o Lourenço faz aula de surf, faz passeios, né? Você costuma estimular ele, fazer passeios de ônibus, né? De metrô, você já comentou comigo. Fala dessa importância também. E, assim, fala um pouco da questão que acaba também acontecendo alguns acidentes, a gente escuta, e é importante alertar as mães atípicas e as pessoas sobre... eles gostam muito de água, né? Então é preciso ter uma atenção. Então, por isso, ensinar eles também a nadar em tudo, né? No decorrer dessa trajetória, para evitar acidentes de afogamento. Conta um pouco sobre essas atividades, conta um pouco sobre esse perigo e esse cuidado com a água
para as mães atípicas e pais atípicos? O Lorenzo, ele não tem noção do perigo. Então, a grande maioria dos autistas tem essa dificuldade. E o Lorenzo, eu digo que ele é o piscou, perdeu, né? Você piscou aqui, ele já sumiu. E ele gosta muito de água. Então, ele faz surf aos sábados. O que é que acontece? A gente tem uma rotina muito puxada de terapia. Além da semana de escola, tem as inúmeras terapias. E o que é que eu tento fazer? Eu tento que no final de semana ele seja criança. Criança sendo criança, que a gente possa também colocar em prática um pouquinho do que ele aprendeu na terapia. E aí eu levava ele para aula de surf e ficava lá esperando e eu resolvi fazer também para estar lá apoiando ele. Então ele está com o professor surfando, eu estou com outro professor surfando. E essa questão de sair, de expor, mesmo cansada, muita gente fala, Ju, tu não cansa? Não, cansa, eu também sou humana. Mas o que é que acontece? É na vida real que a gente vai aprender as coisas. É na vida real que a gente vai colocar em prática o que ele aprendeu lá na salinha com a tia. Então, vamos lá, o que é que eu faço? Eu vou no shopping, então eu vou pagar alguma coisa em determinada loja. A gente vai trabalhar à espera. Algumas crianças não conseguem, tem muita dificuldade em esperar. E aí eu vejo, dependendo da fila, né? Vamos contar até 10, vamos contar até 20. Então a gente trabalha essa questão da espera. A gente trabalha o minha vez, sua vez. Agora é a vez do outro, depois é a minha vez. Então, essa questão dos passeios eu também falo que é sempre com segundas intenções, né? Porque eu estou trabalhando outras coisas que eu sei que ele vai precisar. E nós somos mortais. Então, eu trabalho e quero que o Lorenzo seja o mais independente possível. Porque um dia eu vou morrer e ele vai ficar aqui, então ele precisa realmente ter essas vivências. E essa questão de expor ele pro mundo. A minha vontade mesmo é botar outdoor, é falar, é gritar, ei, meu filho é autista, ei, olha aqui, meu filho é autista. Porque ele precisa ser visto. Eu não posso trancar ele em casa, entendeu? Ele não tem nenhuma limitação que ele não consiga conviver com a gente. Então ele precisa ser exposto, ele gosta de cinema, ele gosta de teatro, ele gosta de explorar o mundo. E eu preciso mostrar o mundo para ele e o mundo precisa conhecer ele. Então essa importância de no final de semana realmente, ele estava vendo o ônibus passando e ficava olhando, vamos andar de ônibus. Então assim, eu vivi várias primeiras vezes com o Lorenzo e que muitas mães não fazem por medo. E através da minha página, muita gente falou, Ju, hoje eu fiz isso pela primeira vez porque eu vi você fazendo isso com o Lorenzo. Eu lembro da vez que ele estava andando de bicicleta, né? A primeira vez. A minha meta de 2023 era o Lorenzo andar de bicicleta. Então, todo sábado eu descia e ficava lá tentando no pedal. E ele tá andando mesmo? Tá, ele não sabia pedalar. E eu ficava, ai meu Deus, com dor nas costas. E aí eu decidi comprar aquele pedal que quem treina, que é um pedal no chão, pra ficar treinando, né? Aí eu disse, não, na próxima semana eu compro. Quando eu fui na sexta com ele na beira-mar, ele andou. Então, assim, o importante é você não desistir. Não vai ser fácil. É muito difícil uma criança, típica ou atípica, andar de bicicleta da primeira vez, né? Então, aí a gente vai buscando os meios. Eu sou muito criativa também, então, não deu certo dessa forma, busco outra forma. Mas eu não limito o Lorenzo a nenhum espaço. Claro que tem espaços que eu sei que é mais perigoso, então eu já vou lá com cuidado, não solto, porque eu sei também que ele não tem noção do perigo, que ele pode se expor e que ele pode morrer. Eu não vou ser negligente de, eu vou ver aqui uma janela que não tem cerca e eu vou deixar ele sabendo que ele não tem noção. Não. Como infelizmente acontece, né? Infelizmente acontece. Semanalmente aí, acho que você diariamente deve escutar relatos. Então é importante que a gente propague essa informação, né? Porque é literalmente um estado de alerta. Então, o que é que eu falo também? Eu já até conversei com algumas pessoas, se alguém quiser pegar essa ideia, pode copiar, essa ideia não é minha. A importância de a gente cercar os rios, você que está vendo aí de casa, você que está vendo aí no seu trabalho, a gente ter essa importância, essa atenção de ver uma criança correndo e pegar. Eu, quando vejo uma criança correndo, ops, cadê a mãe? Tá aqui. Tá bom, é porque eu pensei que ele estava correndo sozinho. Porque os autistas têm essa fuga e eles não têm noção, tá? Então eu posso estar correndo e passar a pista e aí vir um carro e acabar acontecendo uma fatalidade. Eu posso estar correndo e tem um rio perto da minha casa, tem uma lagoa, tem o mar e eu vou simplesmente morrer afogado. Então a importância da gente também ter essa vigilância, porque às vezes é literalmente num piscar de olhos você perde a criança. Ju, e nessa tua explicação tu tocou num ponto importante, que você tem essa vontade de mostrar o Lorenzo para o mundo.
E aí me relembrou aqui uma situação que a gente tem que tocar aqui. Além de todos esses obstáculos que os pais atípicos se enfrentam, né, para poder ter um avanço com o espectro autista dos seus filhos, ainda há um tabu, ainda há um preconceito, ainda há uma dificuldade de inserção dessas pessoas autistas e também outros PCDs, mas aqui especificamente falando dos autistas, né, já que o Lourenço é autista, e você tem experiência ampla nessa questão. Conta um pouco sobre essa dificuldade de socialização, mas não por parte dele, por parte da sociedade, que dificulta esse acesso, dificulta a socialização dessas pessoas. Quando, na verdade, nós devemos abraçar essas pessoas, porque eles não escolheram nascer assim, mas nasceram, eles vivem, são pessoas do bem, que não tem nem noção, não tem nem a malícia que às vezes uma pessoa que não tem um espectro autista tem. Então são pessoas inocentes. Nós, sociedade, temos que abraçar essas pessoas, socializar, incluir eles nas escolas, nos eventos, entender as necessidades deles. A gente viu movimentos ultimamente, até nos estádios de futebol, através de clubes aqui cearenses, convidando pessoas autistas, né, com os fones e tal, porque o estádio até então é um grande tabu para as pessoas autistas, barulho, muito estímulo. A questão da sensibilidade. É a questão sensorial, é a questão visual, é a luz, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo ali para eles e muitas vezes pode desregular. E essa iniciativa é importante, né, para eles irem quebrando esses tabus, irem entendendo que eles podem também frequentar outro espaço, com as limitações, claro, com os equipamentos que diminuem a sensibilidade. Então, eu queria que tu falasse um pouco dessa dificuldade, tua experiência própria e tua experiência de relatos que você escuta de outras mães atípicas através do teu Instagram, nos grupos de WhatsApp, para a gente também divulgar aqui hoje na nossa conversa essa questão. O que é que acontece? O autismo em si, ele tem dificuldade de socialização, ele tem dificuldade de iniciar essa conversa, ele tem essa dificuldade de olhar no olho, e tudo eles aprendem em terapia. Porém, eles não são robôs, né? Eles são crianças e a gente precisa trazer essas pessoas para a vida real, para essa convivência. E muitas vezes as crianças, eu falo criança porque o meu filho ainda é criança, então é um público que eu tenho mais afinidade, que eu tô ali de perto, tem essa dificuldade de interagir. Por quê? A gente ainda tem, infelizmente, o tabu, o preconceito de que autismo pega. Então, se eu estou com você perto, seu filho vai pegar autismo do meu filho. Não existe isso, não pega. Autismo não pega, o seu filho nasceu autista. O que é que acontece algumas vezes? Seu filho se desenvolveu, não teve nenhum atraso e quando ele completou 2 anos, você viu ele regredir. Ah, é porque eu dei tela? Não. É porque eu tenho o autismo regressivo, que é quando acontece a polda neural, vai cortando lá o que a gente não usa e cortou algumas coisas que o seu filho usa. E aí, meu filho virou autista aos 2 anos. Não existe isso, tá? E aí, o que é que acontece com essa socialização? Eu preciso viver. A gente vive em sociedade. Então, eu preciso conversar com você, eu preciso comprar alguma coisa. Mesmo no mundo tecnológico, se hoje eu chegar e for comprar alguma coisa no supermercado, se a máquina der problema, eu preciso falar com outra pessoa, eu preciso me comunicar. Como é que eu vou fazer isso? Então, a importância de inserir essas crianças na sociedade. E muita gente tem preconceito. Essa questão de pegar, essa questão da estereotipia. O que é estereotipia? É o movimento que eles podem fazer com a mão, esse movimento que a gente chama de flap, ou do som. Eles fazem estereotipia vocal, que é um som, algum som que eles fazem, e aí, o seu filho está incomodando, a minha filha tem medo do seu filho. Então, acaba que distancia essas pessoas. E muitas mães não expõem o filho para a sociedade com medo dos olhares, com medo do preconceito. Então, a gente precisa acolher e entender que, eu sei que as crianças, vamos lá, na escola, você tinha afinidade com um grupinho e com outro não. Mas você precisa respeitar esse grupinho que você não tem afinidade. E a gente trabalha para essa inclusão, para que essa criança viva em sociedade da melhor forma, né? Que ela possa se desenvolver. Mas, infelizmente, hoje ainda acontece muito a exclusão, né? Na família, na escola,
na sociedade em geral. Então, muitas famílias não saem com medo disso. Em relação aos preconceitos, assim, eu escuto muito essa questão de não sair com medo de olhar, com medo de eu não sei como meu filho vai reagir, não sei como ele vai se portar e se ele tiver alguma crise. E, na verdade, muitas vezes a criança, seja ela típica ou atípica, ela vai querer conhecer o ambiente. Então, se ela nunca foi exposta no shopping, no dia que ela chegar no shopping, ainda que ela não seja autista, ela vai querer olhar para todos os lugares, ela vai querer correr, ela vai querer pegar, porque ela nunca foi exposta àquele ambiente. Então, eu estou todos os dias mostrando a rotina do Lorenzo para provar que você também pode. Então, vamos lá. Você foi hoje, o seu filho não conseguiu ficar. Vai embora. Amanhã, se você conseguir, vai no horário comercial, que é um pouquinho mais silencioso, não tem tanta gente, né? Vai no domingo, vai numa hora que esteja mais vago. Ju, tudo que o meu filho quer, tudo que ele vê, ele quer comprar. Então, vai trabalhando de outra forma, conversa na terapia. Se ele tiver uma maior facilidade de entender, faz trocas com ele. Olha, a gente não pode comprar isso, amanhã a gente compra, ou da outra vez a gente compra, a gente vai vir 3 vezes, da 4ª vez a gente compra. Mas não deixa de sair com teu filho, porque ele precisa dessa socialização também, né? E você, que é família típica, né? Você que não tem filho, você que ainda não é pai, que está na adolescência, que não tem filho, não deixa a deficiência, o autismo chegar na sua casa para você entender. Eu não estou dizendo que você tem que ser um expert em autismo, mas hoje o número de diagnóstico, ele está sendo bem maior. Então entende, trabalha, deixa de ser preconceituoso, porque muitas vezes é da gente. Eu vejo uma criança fazendo alguma coisa, ai, que menino birrento, a mãe não ajuda, a mãe não educa, e às vezes aquela criança está tendo uma crise. Muitas coisas do autismo se confundem com o menino, vamos lá, quem é daqui do Ceará, o menino fresco, o menino mimado, né? Essa questão da comida. Ele não quer comer, então ele vai ficar com fome até ele pedir comida. Pois ele vai ficar com fome até ele morrer, porque ele não vai comer, né? A questão de, o menino tá no chão lá, tá gritando, então ele tá fazendo birra. Ou menino mal educado, é culpa da mãe, é culpa do pai. Não é aquela criança que pode ser uma criança autista e ela tá tendo uma crise com alguma coisa que aconteceu no ambiente que a mãe não consegue identificar. Então, assim, muitas vezes acontece da criança ser mal educada? Claro. Acontece também do pai usar o autismo e dizer, ele vai fazer isso porque ele é autista? Acontece, mas é errado. Independente dele ser autista ou não, ele tem que fazer a coisa certa. A gente não pode usar o autismo como mascarar alguma falta de educação ou alguma falta de limites nossa. Mas, infelizmente, também acontece essa questão. Ju, tu tocou num ponto muito importante. E aí eu me enquadro nessa questão, né? Porque eu conheci um pouco do autismo através de você, né? Mais ou menos, eu acho que 3 anos atrás foi. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Então, eu era 100% leigo nesse assunto. Hoje, posso falar que a gente tem uma advocacia ativa para as pessoas com espectro autista, combatendo algumas injustiças que a gente presencia no nosso dia a dia, na nossa sociedade brasileira e sociedade cearense, de uma forma geral, né? Então, a gente precisa propagar essas informações. Eu mesmo não sabia nada. E através de você, sou muito grato também à sua amizade, à nossa parceria profissional também. Eu conheci um pouco sobre essa questão e hoje posso dizer que, pelo menos um pouco ainda, né, pretendo contribuir mais, eu luto para combater essas injustiças. Né? Nosso escritório luta porque a gente trabalha voltado para defender pessoas autistas que sofrem injustiças na nossa sociedade. Né? E aí, a gente vira um pouco a página para a segunda etapa do teu sonho. que a primeira etapa era ter um filho PCD, né? E depois disso era ser advogada e lutar pelos direitos dessa pessoa. E assim, você vem conseguindo fazer isso, né? Divulgando as informações de forma geral e também como advogada, até nossa parceria profissional também nesse sentido, a gente luta para garantir os direitos dessas pessoas. Entra um pouco nessa questão do preconceito e também na questão da violação legal. Vamos falar um pouco agora sobre essas violações legais. Primeiro, na questão da socialização, acredito eu, você pode confirmar,
que uma das maiores dificuldades das mães atípicas, dos pais atípicos, é encontrar uma escola para o seu filho estudar. Verdade. É o medo Esse é talvez o primeiro medo, né? Na questão da socialização junto às demais pessoas, junto às demais crianças da nossa sociedade. E aí, Ju, a gente vê muitas violações legais, como, por exemplo, limitação de matrícula para pessoas autistas, prática abusiva e ilegal, cobrança de taxa. Cobrança de taxa para pessoas autistas. Por quê? Porque essas pessoas precisam de um apoio maior e, consequentemente, custam mais caro para as escolas. Podem precisar de um professor de apoio, que a gente vai já falar. Pode precisar de um material especializado, que a gente vai já falar também. E algumas escolas costumam cobrar uma taxa, que também é uma prática abusiva e ilegal. E eu queria que tu contasse um pouco sobre isso e também sobre a sua experiência pessoal. Porque eu sei, você já me contou que o Lourenço já passou por isso também. Já. Né? Que você contasse como é que aconteceu, qual é o direito das pessoas. É novidade aqui, eu ainda não falei isso lá no meu Instagram, hein? Em primeira mão. Né? Eu ainda vou fazer esse vídeo lá. Conte, né? A gente pega até esse corte, publica lá também, porque é importante que todas as pessoas saibam. Porque muitas pessoas devem passar, muitas e muitas pessoas devem passar por isso. E eu acredito que poucas pessoas buscam os seus direitos. Como você buscou, como algumas outras poucas pessoas vêm buscando, mas vocês precisam saber do direito das pessoas autistas nas escolas. Sim. A começar pela matrícula. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É justamente essa minha ideia de levar informação e conhecimento do autismo, né? E o que é que aconteceu? Todos os pais têm aquele medo, né? Meu filho vai para a escola e agora ele é indefeso, ele não sabe falar, ele tem medo. E no autismo não é diferente. O nosso medo é maior ainda. O nosso medo é triplicado, né? E o meu caso era maior ainda porque o Lourenço é não verbal. E o que é que eu fiz quando eu fui colocar ele na primeira escola? Eu fui para a porta da escola e falei: ei, você estuda aqui? Você gosta? Seu filho estuda aqui? Você gosta? Na sua sala tem alguma criança com deficiência? Você fez uma entrevista? No meio da rua. E eu fui para a porta da escola. Literalmente. Rapaz, outra novidade que eu nunca escutei nenhuma mãe fazendo isso, né? Tu fez uma Eu vou para a entrevista. porta da escola e aí eu falava com as pessoas: porque eu tô pensando em botar meu filho ano que vem, o que você acha dessa escola? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Uma entrevista em loco. Para saber se as pessoas gostavam ou não das escolas. Gostavam ou não da escola. Não é toda mãe que faz isso. Eu fiz isso, né? Eu não conhecia ninguém. Nunca ninguém fez isso, né? E aí depois eu fui entrar na escola. Primeiro eu fui escutar fora e depois entrei na escola. E aí o Lourenço estudou numa escola por muitos anos, até o ano passado. Posso falar o nome? Estudou numa escola. E aí eu sempre gostei dessa escola, não tive nenhum problema. Eles eram super inclusivos, né? Mas eu também estava lá diariamente. Isso aqui precisa aumentar o espaçamento, o Lourenço precisa de mais espaço aqui, o Lourenço tem que fazer isso, o Lourenço tem que fazer aquilo, mas todos os dias eu tava lá. O Lourenço, quando eu falei lá no início, ele tem uma professora de reforço, porque ensina as tarefas dele da escola, porque eu tô trabalhando, não tenho tempo de ensinar, mas ela ensina de segunda a quinta, porque na sexta eu ensino no sábado para ver o nível dele, para ver o que é que ele tem de dificuldade, para que eu possa cobrar na escola também, tá? Então, teve algumas coisas que aconteceram no ano passado que eu achei que a escola poderia melhorar. Tá mais junto, dar mais apoio. E aí eu resolvi trocar. Porque essa sede que ele estudava era menor, então acho que ela tinha até o 5º ou era o 6º ano. E aí eu comecei a tão temida busca por uma nova escola, né? E pela lei, o que é que acontece na lei? A escola não pode recusar a matrícula do seu filho. Então eu vou lá, tem vaga pra mim. Eu vou lá e digo que o meu filho é autista, não tem vaga. Não pode, tá? Isso é ilegal. Se aconteceu com você, procure um advogado, procure seus direitos. E Ju, no teu caso, salvo engano, né, lembrando aqui da história, você foi na escola. Aconteceu, eu vou falar. Disseram que tinha vaga. Vou falar, vou chegar nesse ponto. Quando descobriram, depois, né, quando consultaram outras pessoas da escola, diretores, não sei, proprietários, voltaram atrás e disseram que foi assim. Conta essa história pra gente. Aí, o que é que acontece? E também, além de não poder recusar a matrícula, tá? Não tem limitação. Então, não tem essa história de, já atingiu a cota. Não tem. Isso de só pode 2 autistas por sala é mito, tá? Então, resolvi mudar o Lourenço de escola. E aí, eu fiz uma listinha de escolas que eu ia para a porta da escola.
E algumas pessoas já estavam comentando em grupos de algumas determinadas escolas e eu já comecei a descartar. Fui em uma determinada escola de Fortaleza, tá? Não é a escola azul e nem a escola verde. Fui em uma escola de Fortaleza, que era perto do meu trabalho, então para mim ficava super cômodo. E aí eu faço questão de falar para todo mundo que o meu filho é autista. Então eu entrei no WhatsApp, olha, eu tenho um filho autista e caixa alta. Ele vai fazer o 2º ano, vocês têm vaga, tem teste de seleção. Perguntei como é que funcionava. E eles me explicaram, né? Vamos marcar uma visita, a gente faz um teste de seleção, me mandaram um vídeo institucional. E várias vezes eu falo, ele é autista, ele é autista, ele é autista. Tipo aquela pessoa bem chata, mas eu friso bem muito. E aí eu fui visitar essa escola. Gostei bastante. A proposta, incrível. A pessoa que me atendeu, a gente acolhe, a gente aceita, a gente tem o PEI, porque a escola não pode cobrar pelo seu PEI, tá? O que é o PEI? O Plano Individual de Ensino da sua criança, as necessidades do seu filho. Menino, fantástico. Tudo que eu perguntava assim, vocês fazem PEI? Fazem. Vocês têm AT, que é o acompanhante que fica com a criança na sala caso ela necessite? Tenho. Vocês cobram? Não, é contra a lei. Então, assim, a escola incrível, fantástica. Aí eu falei, tá bom, eu vou marcar a seleção, mas vou vir um outro dia com o Lourenço pra ele conhecer. Porque eu gosto, mas quem assina o contrato é o Lourenço, porque é ele que vai usufruir daquele serviço. E aí, eu fui pra porta da escola, né? E eu escutei muita coisa boa, mas eu também escutei muita coisa ruim. E é normal. Em todo lugar a gente também tem que saber ponderar, porque vai ter experiências que você vai viver. Tu fez a entrevista em loco lá, né? Eu fiz a entrevista, né? E fui no Instagram também. Algumas pessoas que eu vi lá, essa pessoa segue. E aí eu ia lá, você conhece essa escola? Você estudou lá? O que é que você achou? Eu tô pensando em colocar o Lourenço lá, assim. E algumas pessoas também foram me dando feedback. Um trabalho investigativo completo, né? Em loco, no Instagram, na internet. Na internet. E aí, levei o Lourenço para conhecer essa escola. O Lourenço amou. No meio da escola tem um rio, uma fonte com vários peixes. O Lourenço ficou encantado e eu já imaginei lá ele entrando naquele laguinho. Aí eu falei, vai dar trabalho para as professoras. Aí o Lourenço, a gente leva ele todo domingo para missa, levei para conhecer a capela, subiu, desceu no altar, foi para lá, foi para cá, marcamos a seleção, né? E aí o Lourenço foi, eles explicam lá, teve uma palestra linda de amor, falando de amor, e cada criança ia para a sala com os professores, né? E quando a criança acabava o teste, eles traziam as crianças e falavam que 2 dias depois, a gente foi no sábado, que na terça-feira eles ligavam e davam um retorno. Ok, na terça-feira, no meio da tarde, a escola me liga. Mãezinha, olha, o Lourenço veio, fez a seleção, mas infelizmente a gente não vai aceitar o Lourenço. Tudo bem, né? Sem nenhum problema. Porque a gente não tem um professor de apoio, a gente não tem estrutura para o Lourenço, a gente não faz material adaptado. E eu, senhora, você está ligando para a pessoa certa? Mudaram completamente a história. Você me atendeu, você me disse isso. Aí ela Aí a ligação caiu, né? Eu falei, não tem problema, vou ligar. Olha, porque você acabou de me ligar e disse que não tinha vaga pro meu filho. Errado, né? Porque assim, a pessoa que me atendeu, ela tava falando ao contrário. Então é muito estranho, né? Não sei, eu achei no início que ela tava ligando pra outra pessoa. E aí ela falou várias coisas que não tinha. Literalmente tudo contrário à lei e tudo diferente do que ela tinha me contado lá, pessoalmente. Que além do WhatsApp, eu fui lá 3 vezes. Eu fui lá no dia que eu fui conhecer, eu fui lá no dia que eu fui com o Lourenço e eu fui lá no dia que eu fiquei entrando e conversando com o povo dentro e fora do colégio. Aí tudo bem. Aí no final ele ainda disse assim, e outra coisa, a cereja do bolo, assim, agora que tá na moda, né? O morango do amor. Já atingiu o limite de sala de aula de autista. Aí eu falei, tá bom. Mas me diz na lei... É o morango do terror, esse aí. Viu? Mas me diz na lei onde é que tem limite que eu não sei. Tá bom, você não quer o meu filho... Ela não sabia que era uma mãe atípica advogada, né? Você não quer o meu filho, Deus lhe abençoe, a gente se vê na justiça. E aí o que foi que eu fiz? Fui buscar provas.
Na mesma hora eu desliguei o telefone e fui no WhatsApp. Fulana, você falou isso pra mim, tá aqui, e agora você tá dizendo isso. Não tem vaga porque meu filho é autista, não tem vaga porque atingiu o limite, não tem vaga. Fui relatando tudo que ela me disse e fui printando e guardando. E eles responderam? Não responderam, mas era o WhatsApp institucional porque eles já tinham me mandado, tinha o vídeo institucional, tinha outras conversas de valores, de livros, de outras coisas que eu fui perguntando, né? Mandei e-mail para todo mundo que estava lá no hall do site deles. Contactei algumas amigas. Amiga, entre em contato com essa escola, pergunta isso, se tem vaga para isso, faz isso, instruir. E aí fui atrás das minhas provas. E tinha vaga. Para as crianças típicas, tinha vaga. Tinha vaga para as crianças típicas e para as crianças atípicas também. Porque o que eu queria provar para o juiz é que tinha vaga para o outro, que não era autista, e tinha vaga para o autista e por que ela falou aquilo, né? E se já atingiu o limite, a escola não é tão boa, eu quero ganhar dinheiro, então vamos abrir outra sala, né? Mas enfim, e o que é que eu falo? Eu rezo muito e às vezes quando não dá certo é Deus livrando. E literalmente foi Deus livrando, né? Então eu queria aquela escola, meu filho gostou muito, mas Deus tinha outros planos. Que hoje a gente está numa escola que a equipe, as crianças, parecem que conhecem ele lá do útero. E aí eu peguei toda essa prova, fiz um boletim de ocorrência e dei entrada numa ação, tá? Depois eu fui ver que essa escola tem outros processos, outras coisas. E quando eu fui ponderar lá a minha entrevista... No mesmo sentido? Lá do início que eu fui ponderar, né? Realmente é mais ou menos nesse ritmo que a escola segue. Os autistas, os PCDs, as pessoas com síndrome de Down não são lindas e nem bem-vindas aqui. E aí a gente entrou com a ação e na primeira audiência a gente não teve acordo. Porque a primeira audiência... Para quem não é do direito, é de conciliação. É só, tem acordo? Tem. Tem acordo? Não tem. Então, cancela, acaba a audiência. E a gente marcou uma outra audiência que era de instrução. E eles chegaram a apresentar contestação? Eles fizeram uma contestação ridícula, né? Ridícula Negaram em que a sentido, negativa? né? Eles negaram a exclusão, só que não provaram. Então... Usaram muitos termos de pessoas que não conhecem o autismo, né? O portador do autismo, o doente, o não sei. Caberia até outro processo da ação da defesa deles, né? Só que aquilo ele estava me consumindo. Gente, eu estava com ódio daquele colégio, ia perto do meu trabalho, eu passava lá, eu tinha vontade de jogar uma pedra, de quebrar os vidros daquele colégio. Falar outra coisa, né? Era. Literalmente eu sei que tem outras crianças lá, mas... Eu sei que a gente não pode matar, né? Mas Deus era pecado, porque Tenha paciência. Tava tirando meu céu. Mas o que importa é que ele estava feliz hoje. Aí a gente fez uma segunda audiência, que era de instrução. Eu fui com umas perguntas assim pra massacrar e matar as testemunhas deles. Até porque, eu não sei, um advogado assim... tão mal instruído que eles levaram para ser testemunha as pessoas que tinham me atendido e me ligado. Então, quando eu fosse perguntar uma coisa, se a pessoa mentisse, eu ia dizer, excelência, vamos prender. Que ela tá mentindo, né? Foi a própria. A própria. Quando eu vi, eu falei, como é que a pessoa faz isso? Né? Ela vai ficar nervosa, porque eu vou perguntar e vou dizer, mulher, foi tu. Mulher. Tá mentindo. Tá mentindo. E aí, porque quando eles vão responder no WhatsApp, elas se identificam, né? Oi, sou a Juliana, o que é que eu posso lhe ajudar? E aí, aquilo tava mexendo comigo. Literalmente, tava me fazendo perder meu céu. E aí, a juíza na instrução falou, olha, vamos tentar um acordo, assim, assim, assim. A juíza meio que já foi levando a entender que ia condenar, né? A juíza, ela tem que ser imparcial. Mas ela já tava dizendo, amigo, vamos resolver aqui pra acabar, porque se eu for julgar, vai ser pior, né? E aquilo ali também já estava me consumindo mentalmente, porque eu estava com tanta raiva. Já deve ter outras coisas nesse outros sentido. processos nesse sentido. E então... aí eu resolvi encerrar aquilo ali e a gente fechou um acordo. Mas uma empresa, quando ela vem com a proposta de acordo, ela sabe que ela está errada. Que tem culpa no cartório. Ela sabe que ela tem culpa. E eles não tinham prova. Era a minha prova contra zero prova deles. Então, nesse meu caso, a questão financeira foi maravilhosa. Por quê? Eu vou ganhar dinheiro e vou ensinar eles, que eu vou mexer no bolso. Mas nesse caso, eu só fechei esse acordo porque estava consumindo minha cabeça, porque eu não estava bem, eu estava com vontade de ir lá e perder meu réu primário.
Literalmente. Porque eu sou uma pessoa que conheço a lei, tá? Então, o que é que eu digo? Se o meu filho passou, o seu passou. E se o seu filho passou e o meu não passou, o meu vai passar. Porque o meu filho é igual ao seu. Então, não vai acontecer o preconceito. O preconceito vai bater na minha porta. Cabe saber como é que eu vou agir. Muitas mães falam assim, Ju, eu não tenho essa força. Sabe o que é que acontece? Eu sei que vai acontecer. Então, eu já pensava assim, o Lourenço vai ser excluído um dia da escola. Vai, então já ficava. No dia que for, ok. No dia que não for, ótimo. A gente precisa propagar essa informação. Porque nem todo mundo tem esse esclarecimento. Você vê, até o profissional de direito, que foi fazer a defesa da escola, não tinha um conhecimento talvez básico dos direitos dessas pessoas. Então a gente precisa propagar essas informações e realmente é desgastante entrar com o processo. Você relatou aqui várias vezes que estava lhe consumindo, que já passa por tantas dificuldades, passar por mais uma questão, mas é importante que esses processos, talvez, além da vantagem financeira, que vai ser investida no Lourenço, não tem nem dúvida disso, na indenização por danos morais, deixe ali um recado. Deixa um recado para a escola. Para essas empresas, para essas escolas, de que aquilo é legal. Né? E é importante que quanto mais pessoas façam isso, a gente vai tentando mudar. Então, assim, se eles estão negando, se a escola A negou e você entra, ela vai pagar para você. A escola A nega e o outro entra, ela vai pagar para você. Então, vai ter uma hora que se ela não vai fazer por bem, ela vai fazer por mal. Então, a minha intenção é essa. Eu estou aqui para conscientizar e propagar conhecimento. Eu não estou querendo que você ame o meu filho, abrace e beije. Você tem que aceitar ele. É o direito dele. Agora, a partir do momento que você viola um direito dele, você vai responder por ele. Porque eu digo assim, o Lourenço não tem problema nenhum, porque ele já tem uma advogada. E a outra questão que é um problema, né? Se a gente contratar um advogado, mas as pessoas podem buscar advogados especializados nessa área, né, que trabalham no risco, até mesmo a defensoria pública, se for uma pessoa mais humilde, mas não deixe de buscar os seus direitos. Não deixe, gente, porque só te interrompendo, Yuri, eu falo muito assim, exigir direitos não é pedir favor. Você paga muito imposto, você paga muita coisa. Então, assim, eu sei que às vezes esses órgãos, determinados lugares, é massacrante. É humilhante você falar e expor aquela humilhação que você já viveu, causou traumas, mas você precisa lutar porque muitas vezes você é a voz do seu filho. E através daquilo ali, você vai poder melhorar e transformar a vida do outro. Então, essa é a minha ideia. Quantas escolas forem necessárias serem processadas, elas vão ser processadas. Porque a gente precisa provar que o meu, que o seu, que o outro que vai vir existe. E por que o filho do Yuri pode estudar e o filho da Juliana não pode estudar? E muitas vezes eu escuto muito assim, o Lourenço não vai passar por isso porque você é advogada. Não, o Lourenço vai passar por isso porque ele é gente, eu sou gente. E nem todo mundo, não está escrito na minha cara que eu sou advogada, não está escrito na minha cara que eu tenho um Instagram. E eu não quis levar isso pro Instagram antes da audiência, para a escola não dizer que eu estava querendo ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar likes com isso. O meu intuito na internet não é isso. O meu intuito é encorajar outras famílias. Porque não tem valor no mundo que fale assim, Ju, meu filho fez isso pela primeira vez. Por que você fez isso? Porque eu vi o Lourenço fazendo isso. Um exemplo, eu faço sempre uma ação no mês de abril, várias, né? E esse ano eu fechei um cinema. O Lourenço vai todos os meses pro cinema. E esse ano, várias famílias falaram pra mim. O meu filho tem 13 anos, X anos, e eles nunca foram no cinema, Ju. Porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo. Então, assim, eu fechei o cinema, eu coloquei uma luz mais amena, um som mais baixo. Deixa eles correrem e brincar. O importante é não se machucar. Cair é normal. Quebrar um braço, uma perna, toda criança vai acontecer. Claro que a gente trabalha para que não aconteça, né? Mas a gente precisa que os nossos filhos tenham essa experiência. Porque o seu filho pode viver uma experiência no cinema e o meu não pode. Porque o seu filho pode fazer isso e o meu não pode. Então a gente precisa, sim, expor os nossos filhos para a sociedade. Ju, então só fazendo um breve resumo para o nosso público, para que eles possam entender e propagar também, compartilhando esse vídeo, compartilhando essas informações dos direitos dessas pessoas nas escolas, das pessoas autistas, que são amplos, mas de cara logo
Vocês precisam saber que não pode ter limitação de matrícula. Não pode ter cobrança de valores extras para receber uma criança com espectro autista na escola. Não pode. Certo? Se a criança precisar de um professor de apoio com a indicação médica, a escola tem que fornecer sem qualquer custo. Fornecer sem qualquer custo um professor de apoio individualizado, né, para aquele aluno, e também material didático adaptado para aquela criança autista, sem qualquer cobrança extra. No caso da Ju, ela ficou com ódio, com razão, trocou o filho dela de escola, mas você pode, através de uma ação judicial, né, Ju, obrigar a escola a receber o seu filho, a matricular ele e a garantir a ele todo o apoio que ele precisa. Seja professor de apoio, seja material especializado, tudo que ele precisa para estudar naquela escola. Porque às vezes, Ju, você teve a oportunidade de trocar o Lourenço e botar em outra escola, mas muitos pais... não tem, é mais perto, só tem condições de pagar, só tem aquela ali. Então, isso é muito importante, né? No meu caso, eu não quis aquela instituição. Então, eu optei pelo dano, né? Eu entrei com a ação de reparação. Mas, em outros casos, você pode exigir que a escola seja obrigada a aceitar o seu filho. Então, ela vai aceitar a matrícula daquela criança, ela vai trabalhar com as necessidades que ele precisa e não pode recusar nada que seja objeto daquela ação ou que seja objeto do laudo. Eu não posso, o meu filho é autista, então eu quero 2 pessoas com ele, não é assim, tá, gente? Tem que ter lá no laudo do seu filho que ele precisa de um acompanhante e a lei diz que tem que ser um professor especializado. Então, assim, claro, hoje a professora que fica com o Lourenço faltou, eu posso pegar outra pessoa para ficar com ele? Posso. Mas eu não posso pegar... Hoje é o Yuri que está com o Lourenço, amanhã é a Juliana, amanhã é o João, amanhã é o Pedro. Tu tocou nesse ponto e aí me trouxe aqui uma curiosidade. Qual é a formação que esse professor precisa ter? Pronto. Essa pessoa que fica com acompanhante, né? Ela tem que ser um professor, um estudante ou psicólogo, né? Ela tem que ter uma dessas formações. Ela tem que ter o curso para atender as necessidades daquela criança. Vamos lá, se for um professor, ele vai ter que ser estudante, né? Ou vai ter que ser formado em pedagogia. Por quê? Porque lá ele vai auxiliar a criança nas atividades. Mas a responsável legal pela criança é a professora institucional lá da frente, a tiazinha lá da frente. Então, ainda que hoje o Lourenço tenha o Yuri aqui de apoio, a responsável por ele é a tiazinha que fica lá na frente. E aí, assim, Ju, eu posso pegar para ficar aqui com o Lourenço a tia lá dos Serviços Gerais? Tia dos Serviços Gerais? Não tem um preconceito contra você, mas você não tem formação. Pode, se for uma vez ou outra esporádico, que alguém faltou, né? Uma questão excepcional. E outra coisa também, que é meio que uma recusa velada, que acontece muito. Todo dia a escola liga, mãezinha, é porque o Lourenço hoje está chorando. Mãezinha, é porque o Lourenço está querendo ir embora. Mãezinha, então assim, eu aceito teu filho, eu deixo ele aqui de qualquer jeito e todo dia eu te ligo pra tu vir pegar ele mais cedo. Todo dia eu te ligo, olha, hoje a gente vai ter um passeio e aí eu acho que o Lourenço não vai dar certo nesse passeio. Não traz ele não? Ah, pois ele vai dar certo sim, ele vai. Entendeu? Então, muitas vezes a gente também tem que ser ousada. Porque é uma forma de mascarar a recusa. E a gente precisa estar alerta a todas essas formas. Ju, trocando um pouco a pauta da escola, eu acho que cada tópico da nossa conversa aqui teria que durar cerca de 2, 3 horas, né? Mas, trocando um pouco a pauta da escola para outra pauta que é de extrema importância, que volta um pouquinho aqui para a nossa conversa das terapias, que acontece muito com a assistência dos planos de saúde. Já vivi isso também. A gente vem acompanhando, temos vários processos hoje no escritório. Graças a Deus, quase que 100% dos nossos casos exitosos, né, procedentes, inclusive em sede de decisões de tutela de urgência, né, ou seja, são as liminares, né, antigas liminares, que hoje chamadas de tutela de urgência tecnicamente, em favor dessas pessoas. O que é que vinha acontecendo? O plano, ele pratica várias ilegalidades. Quais eram essas ilegalidades? Essas ilegalidades, muitas vezes... escancarada e muitas vezes mascarada. Deixa eu pautar uns aqui para você me dizer se você já escutou o relato, se já aconteceu com o Lourenço. Vamos aqui.
Uma que aconteceu, assim, de muitos, né, no Brasil inteiro. Não só aqui na nossa região, mas em todo o Brasil. A questão da rescisão unilateral, repentina, de surpresa, dos planos de saúde para com os seus consumidores, autistas, PCDs de uma forma geral, mas principalmente pessoas com espectro autista devido à grande quantidade de terapia que essas pessoas têm que fazer. Né? Para obrigar essas pessoas a fazerem um novo contrato que prevê a possibilidade da coparticipação. Aí a menina do marketing faz aquele negócio, check! Aconteceu! Aconteceu. Cobrando uma coparticipação abusiva, que é outro ponto que a gente vai já conversar, eu queria que tu contasse um pouco, né, e nós temos vários processos nesse sentido aqui, sobre essa ilegalidade da rescisão unilateral para depois obrigar a pessoa a fazer um novo contrato com a coparticipação. O que é que acontece, gente? Essa questão que aconteceu foi no Brasil inteiro. Então, o plano de saúde simplesmente mandou um e-mail para você dizendo: querido, a partir do próximo mês você não tem mais plano. E aí muitas famílias achavam que isso era tipo um golpe, uma brincadeira, né? E em alguns casos o plano até chegava a ligar. Foi o meu caso, ele mandou um e-mail e depois ele ligou. Porque eu vi o e-mail, achei que era golpe, que era brincadeira, e depois ele ligou. E aí o que é que acontece? O que é essa rescisão unilateral? O plano estava em dia, tá? Foi a primeira coisa que eu pensei, cadê meu marido? Esqueceu de pagar, fui olhar, tava tudo pago. Coloquei logo a culpa no marido, né? Tava tudo pago. Porque assim, hoje, o plano de saúde, ele pode cortar o seu plano se você tiver em atraso, certo? E aí, alguns planos, eles lhe comunicam, mandam uma cartinha, e se durante o ano inteiro você tiver 30 dias de atraso, somando todos os atrasos do ano, eles estão cortando. Então, fiquem atentos a isso. Mas no nosso caso, o plano estava em dia. O plano está em dia, então você está me excluindo por quê? Você está sendo convidado a se retirar, né? O seu contrato não faz mais parte, e aí eles inventaram inúmeras coisas. Para cada família era meio que uma informação diferente. Muitas famílias receberam a informação de que o plano estava migrando, então ele não teria nenhum problema. Então você estaria migrando do plano A para o plano B. Só que essa migração era, você estava aderindo a um novo contrato que você não sabia as regras, que você não sabia o reajuste, que tinha coparticipação. Então muitas famílias saíram desse contrato e vieram para um outro contrato, e quando começaram a receber o boleto mensal, estava vindo com valor, você pagava 350, estava vindo com R$2.000. O que é que acontece? As crianças autistas, elas fazem terapia todos os dias, 1, 2, 3, e é um tratamento prolongado que muitas vezes você inicia e não tem noção de quando você vai receber a alta. Não tem prazo para alta. Então, assim, uma coisa é você receber um boleto de 2.000 hoje, uma coisa é você receber um boleto de 2.000 todos os meses, né? E aí, essas famílias estavam literalmente da noite pro dia, sem aviso prévio, sem preparo, cancelando o plano e perdendo o direito da terapia. E aí, muitas famílias não entraram na justiça porque não tinham condição, porque, ele tá falando isso, ok, é o direito dele. Não sabiam. Achavam que era assim mesmo. Infelizmente, né? E outras famílias, como foi o meu caso, a gente entrou na justiça e mostrou a necessidade, a importância e a urgência das terapias. E aí o juiz, né, de imediato, restabeleceu o plano, para que o plano de saúde não cortasse aquele plano, para que o plano ficasse ativo, para que não fosse proibido a utilização de não tivesse nenhuma restrição daquela criança com o plano de saúde. E aí, o que é que acontece? O que foi que o plano falou? Ele estava migrando, mas não era. Ele estava fazendo um novo plano. O meu caso, o que é que acontece? Eu fiz o plano de saúde do Lourenço no dia que ele nasceu. Então, o plano dele era um plano antigo, o plano dele não tinha coparticipação. E se hoje for cancelado e eu fizer um novo plano, esse plano dele vai ter coparticipação. Antes, não poderia cobrar coparticipação em terapias, né? Ainda que o seu plano tivesse coparticipação. Porém, a lei mudou e hoje pode ser cobrado coparticipação. Porém, ela tem um limite para que essa cobrança aconteça. Então, vamos lá. Hoje, se o seu plano for R$350,
o plano pode cobrar até R$ 350 de terapia. Ju, mas aí vamos por partes, né? Vamos falar um pouquinho do caso Lourenço, que não era nem o caso da coparticipação. Eu conheço muito bem. Era o cancelamento, né? Porque eu tenho a honra de ser o advogado do Lourenço, né? E você acompanha junto comigo a luta que foi, né? E que é, graças a Deus conseguimos uma sentença procedente, que vem sendo, porque além de nós conseguirmos a tutela de urgência, né, logo na primeira semana, para que o plano fosse restabelecido e apresentasse uma cobertura integral para o Lourenço, né, a gente enfrentou um problema muito sério, que é o descumprimento da decisão liminar pelo plano de saúde. E aí, outra coisa que eu quero alertar aqui, como advogado dos PCDs, como advogado de pessoas autistas, que nós precisamos ser mais, vou usar aqui uma palavra, não sei nem se é adequada, mais agressivos nesse aspecto. Né? Pedir não só a majoração da multa diária, porque essas empresas bilionárias talvez nem doam no bolso, né? Mas pedir a abertura de inquérito policial para investigação de crime por descumprimento de decisão liminar, pedir a penhora online do valor das terapias em clínicas particulares, ou seja, se o plano não quer cobrir, a gente pede a penhora online do valor do custo dessas terapias em clínicas particulares para poder bancar as terapias dessas pessoas autistas, né, Ju? E assim, você pode até falar melhor do que ninguém o quão importante é a terapia e aquela questão, o fato que você várias vezes trouxe para mim, me atualizou, me informou, até para a gente levar para os processos judiciais também, da superlotação das clínicas e da questão de, se o menor autista ficar sem a terapia naquela clínica, porque o plano cortou ilegalmente, certo? O plano, além de regredir, porque ele está sem um tratamento, acontece aquela questão que você trouxe, dele perder a vaga na clínica. Conta um pouco sobre isso, da regressão e também da vaga que pode ser perdida. Que aconteceu com inúmeras famílias, né? E com Lourenço. Eu recebi esse e-mail, então a gente teve o plano, a gente ficou na iminência de ter esse plano cortado, a gente entrou com a ação antes e conseguiu restabelecer esse plano. E aí, em um momento depois, o plano descumpriu e aí cancelou o plano. A gente foi utilizar e estava com o plano cancelado. A gente ficou em torno de 10, 11 dias sem plano e depois esse plano foi reativado. A gente peticionou, informou para o juiz o descumprimento e esse plano foi reativado. Em um outro momento, o plano cancelou de novo e aí a gente ficou 18 dias... Sem justificativa. Estava pago. E a gente ficou 18 dias sem plano. Quando a gente ficou sem plano, ele não estava indo para a clínica porque não tinha plano. Ju, aí só um adendo. Se ele tem terapia todos os dias, mais de uma por dia, a gente fala 18 dias, pode parecer pouco. Ah, não, é menos de meio. 18 dias, ele faz terapia todo dia. Quantas sessões de terapia ele não perdeu? Quanto isso não foi prejudicial, né? E aí, o que é que aconteceu? Ele perdeu a vaga. Então, assim, não tem vaga. Se não tem vaga, o plano tem que indicar outra clínica que também não tem vaga. E, consequentemente, se não tem vaga, ele vai ficar sem terapia. E isso, como o Yuri bem falou, é muito prejudicial para a criança. Porque ela tem um vínculo com aquele profissional. Então, hoje ela está aqui com o Yuri, amanhã ela vai estar lá com sei lá quem. Né? Hoje ela está aqui com o Yuri, amanhã ela vai estar sem terapia, ela vai regredir. E aí muitas coisas que a gente lutou por ano para conseguir, por dias, a gente vai perder, porque aquela criança não tem aquele estímulo necessário. E que foi o caso do Lourenço. Hoje, tá? Ele perdeu a vaga na clínica, então se a família não tiver condição, se o advogado não tiver pedido o bloqueio para custear as terapias, essa criança vai ficar sem esse tratamento. Então, a importância de você buscar um advogado especializado que ele vai entender a sua necessidade, porque você cliente, você família atípica, não tem a obrigação de saber me informar aquilo ali da forma que eu vou colocar na petição. Você tem que falar, o advogado entender e colocar da forma mais clara para que ele consiga atingir o objetivo, que é resguardar o direito da sua criança. Então, daí a importância de um advogado especializado, porque ele vai entender nas entrelinhas muitas coisas que você fala.
Ah, se o menino perdeu a terapia, o menino vai ter que fazer em outro lugar. Se o menino vai ter que fazer em outro lugar, a família vai ter que pagar. Se a família vai ter que pagar, da onde é que vai tirar esse dinheiro? Então, opa, família, vamos informar isso aqui no processo, para que a gente consiga trazer a maior efetividade do judiciário para a nossa demanda, para ajudar essa família que foi lesada, que sofreu um dano, e reduzir esse dano que essa criança sofreu a quase zero, né? E aí o nosso pedido no processo judiciário tem que ser cirúrgico, né? Ele Sim. tem que ser certo, porque um pedido genérico também, um pedido sem um fundamento devido, sem a jurisprudência apresentada, atualizada, também pode levar a um indeferimento, mesmo ali a gente estando diante de uma ilegalidade. E aí, Ju, passando para outro aspecto que tu chegou já a comentar, os planos de saúde, a fina força, vamos dizer assim, implantaram essa questão da coparticipação, que foi uma novidade que aconteceu, acredito que nos últimos 5 anos do nosso país, a coparticipação passou a ser uma realidade, seja porque rescindiram, seja porque tal, e a jurisprudência passou a considerar a coparticipação válida para as terapias. Legal. E também para a questão das pessoas autistas, para as terapias. Só que é muito importante a gente frisar o seguinte, a coparticipação não pode ser cobrada a ponto de impedir que aquela família, que aquela pessoa tenha um tratamento. Então, temos casos, inclusive, da vedação integral da coparticipação. Sim. Porque a coparticipação no percentual lá permitido, ela estava inviabilizando o tratamento daquela criança. Mas, ainda em outros casos em que a coparticipação é permitida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também dos nossos tribunais estaduais aí no nosso país, né, no Brasil, tem decidido que há uma limitação da coparticipação. Sim. Então, a coparticipação não pode ultrapassar o valor de uma mensalidade do plano de saúde. Só que acontece muito, aí você pode falar um pouco aqui pra gente, do plano ser R$400, né? Ou seja, a coparticipação não pode ultrapassar R$400, o plano poderia cobrar, nesse caso hipotético, no máximo R$800, e aí vem 3 mil, 4 mil, 5 mil. A gente tem uma ação lá no escritório nesse sentido. Já escutamos casos de até R$7 mil por mês de coparticipação, que nós conseguimos dividir 100%, nesse caso que a gente tem, nós conseguimos até evitar qualquer coparticipação, até mesmo uma limitada a uma mensalidade, mas tem essa limitação. Fala um pouquinho sobre essa limitação, esse entendimento e a importância das pessoas não acatarem isso, buscarem os seus direitos. Por isso da importância que eu falo da gente compartilhar a informação, porque muitas famílias fazem um sacrifício porque elas não conhecem o direito. E como eu estou falando, eu falei lá no início, estou falando aqui ao longo desse bate-papo, não é uma coisa que você vai pagar uma vez. Então, essa família vai pagar 2 mil, 7 mil e não vai mais pagar. Não, é uma coisa mensal. Eles fazem terapia todos os dias, sem prazo. Exemplo, o Lourenço tem 8 anos, ele faz as terapias desde o início e até hoje ele não teve alta de nenhuma terapia. Então, são 8 anos da vida dele, todos os dias fazendo terapia. E o que é que acontece? Algumas famílias estavam tentando burlar para reduzir essa forma da coparticipação. Como? Ah, ele tem 3 terapias, então eu vou levar ele só 2 vezes essa semana. Na próxima semana eu vou levar ele só uma vez, porque aí o meu boleto vai vir menor e um valor que eu consigo pagar. E aí a clínica estava dizendo o quê? Você não está vindo, então você está faltando. Consequentemente, se você está faltando, você também vai perder sua vaga. Infelizmente, o autismo, né, ele custa muito caro. Tem um custo elevado. Os profissionais necessitam de muitas especializações, de muitas coisas peculiares e os cursos dessas especializações são caras. Então, consequentemente, tem essa demanda e muita procura. E os planos de saúde viram essa forma, claro, né, de ganhar mais dinheiro. E o que é que acontece? Eles estavam cobrando dessas pessoas esses valores excessivos, que eu poderia te cobrar até só uma vez, cobram até hoje. Cobram até hoje. É por isso que a gente está propagando essa informação. Porque muita gente não sabe, para chegar na pessoa que está sofrendo essa ilegalidade, para essa pessoa sanar essa ilegalidade o quanto antes, principalmente por esse aspecto que você falou, Júlio, de que não tem previsão para alta. Então a gente está falando de uma vida de terapias. Sim.
o que é que vai acontecer? Essa criança vai acabar sem ter as terapias. Criança, adulto, seja qual for a idade, a gente fala muito de criança, porque o filho da Ju é criança, mas que precisam dessas terapias e não podem ter essas terapias cortadas. Né? Isso. Então, assim, a importância da gente compartilhar conhecimento para que o maior número de pessoas tenham informação e acesso a isso. Então, se o seu plano de saúde está fazendo essa cobrança, é ilegal. Ele pode cobrar até uma mensalidade. Então, hoje, você pode receber um boleto com 2 mensalidades. A sua mensalidade que você já paga e a mensalidade referente ao mesmo valor de coparticipação. Porém, esses contratos abusivos, muitas vezes as pessoas assinam e elas não sabem o reajuste e elas acham que pelo plano está cobrando aquilo ali, o meu filho usou, realmente eu vou ter que pagar. E muitas, ainda que tenham a opção de cancelar o plano, elas ainda ficam pagando esses valores remanescentes, porque o plano está cobrando e realmente o meu filho usou e eu fiz um parcelamento e estou pagando esse valor para o plano. E isso é ilegal. E aí, Ju, ainda falando sobre... Se a gente fosse falar aqui sobre as ilegalidades, né, não teria fim a nossa conversa aqui. Mas só para a gente ir caminhando aqui para o nosso fim, outros pontos que são importantes a gente frisar aqui na nossa conversa em relação ao plano de saúde e ilegalidade com as pessoas autistas, é a questão da limitação de vagas em clínicas, a questão de dizer que não tem determinada terapia ou não tem clínica credenciada no plano para fazer aquela terapia que a criança precisa, que o médico prescreveu para ela, que também é ilegal, né? E a questão de dizer, não, a gente só tem essa clínica credenciada, mas essa clínica é à distância, muito longe da casa daquela família. Também é outra questão ilegal. Então, vou passar a bola para a Ju, mas só resumindo aqui, né? Não existe limitação de terapias. Seu filho pode fazer só 5 terapias pelo plano. Não, isso é uma prática ilegal que pode ser imediatamente revertida na justiça, certo? Outra questão, clínica só distante, também não. Se for muito oneroso, tem um raio de limitação que o plano é obrigado a cumprir naquele raio. Exemplo, eu moro em Fortaleza. A gente só tem esse profissional na Caucaia, no Eusébio, que são regiões metropolitanas de Fortaleza. Então, isso é ilegal. O plano está inviabilizando o seu tratamento. Então, em relação a isso, você também pode entrar na justiça. Eu tenho um plano de saúde, mas na minha cidade não tem esse profissional. Eu moro no interior e tenho que vir à capital, né? Então, isso também pode ser revertido na justiça. Mas se na sua cidade, mãe atípica, pai atípico, tem um profissional que atende aquela terapia que o seu filho precisa, mesmo que aquela clínica ou aquele profissional não seja credenciado ao plano de saúde, seja ele qual for, o plano tem a obrigação de cobrir o tratamento particular do seu filho. Ele vai negar, e aí você pode estar sabendo agora, se não sabia antes, está sabendo agora, vamos compartilhar essas informações. A gente pode pedir na justiça a cobertura na clínica particular para viabilizar o tratamento. E tem a questão do vínculo também. A gente tem um processo nesse sentido, que a criança ela já era atendida há muito tempo em uma clínica, já tinha todo um vínculo, ela tinha todo um histórico com aquela clínica, com aqueles profissionais, e literalmente do nada o plano de saúde resolveu rescindir o contrato e migrar para uma outra clínica, que era, os profissionais não tinham as certificações, não era a mesma especificação que o médico passou, a mesma qualidade, e a gente conseguiu conseguiu reverter essa decisão do plano de saúde na justiça também. É isso, Ju. Estamos caminhando aqui para o nosso fim. Queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui na nossa conversa. Eu acho que é muito importante a gente divulgar essas informações. Tudo que a gente está divulgando aqui você passou, e eu tenho certeza, mesmo não tendo isso, né, com meu filho, nem filho eu tenho ainda, mas conhecendo um pouco da sua história, que várias mães, vários pais, várias famílias atípicas passam por isso e acabam deixando para lá por receio, por medo, por não entender os seus direitos. Então, é importante que a gente divulgue. Eu queria mais uma vez te parabenizar pelo teu trabalho de divulgação sobre as pessoas autistas. Eu sou
vítima do seu trabalho de divulgação. Coisa boa. Porque eu me englobava, fazia parte da grande maioria que não entendia nada, e hoje eu entendo um pouco e trabalho em prol dessas pessoas por causa de você. E toda vida que eu converso contigo, você traz aqui alguma novidade que você faz como mãe. Hoje eu fiquei surpreso com a questão da entrevista em loco para investigar se a escola é boa ou não, né? Nas redes sociais, vendo os comentários e tudo, brigando pelos direitos, não só do Lorenzo, mas também tendo essa visão geral das outras pessoas que precisam, né? Tem o teu Instagram, que é o autismo não é o fim. Pessoal, @o autismo não é o fim. Sigam no Instagram, compartilhem os vídeos lá, propaguem essas informações. Se você tem uma pessoa atípica, uma pessoa com espectro autista na sua família ou não, Às obrigação. vezes serve como um alerta, né? Você vê um vídeo, você compartilha, eu vejo que ele apoia isso aqui, então é meio que um abraço para mim que sou mãe atípica e estou escondida ali, né? Ou eu acho que o meu filho é diferente, né? O meu filho é estranho, tem algumas coisas que eu não entendo. E acaba que você compartilhando uma coisa, você também leva informação para essa outra pessoa, um alerta, acende aquela luzinha para que ela busque um profissional, né? É uma obrigação nossa compartilhar e lutar por essas informações. Denunciar quem não estiver cumprindo com a legalidade de socialização dessas pessoas. E é isso, Jussim. Queria te agradecer. Não tenho palavras para descrever assim quão importante é o teu trabalho. E queria te dizer, como testemunha, que teus sonhos, né, eles vêm se concretizando, que você possa continuar muitos e muitos anos compartilhando essas questões, né, como mãe, como advogada. Já me revelou até também um outro sonho que é estudar a terapia ocupacional para atender. Então, assim, ela não tem limite quando é para divulgar, quando é para defender as pessoas autistas. E aí eu queria abrir aqui para você fazer suas considerações finais e também usar aquela frase que eu gosto muito, né? O direito, que você explica dos direitos. E fale aí pra gente. É a frase que eu sempre falo, né? Exigir direitos não é pedir favor. Então, muito obrigada, Yuri, pelo convite. Realmente eu não meço esforços para compartilhar informação, então sempre que alguém me convida, eu tento encaixar, porque eu sei da importância dessa pauta e sei que a diferença de uma fala, de um compartilhamento, pode chegar até alguém e alertar alguma coisa, ou alguém lembra e isso aqui eu vi em algum lugar e ajuda determinadas famílias. Então, eu vivo o autismo na minha realidade. O autismo não é o fim, o autismo não é fácil, mas a gente pode sim tornar esse caminho mais fácil, né? A gente pode tornar tudo isso de uma forma melhor de se viver e transformar muitas coisas. Nem sempre a gente vai ter dias felizes, mas a gente luta todos os dias para que seja o melhor possível. Então, exigir direitos não é pedir favor, a gente precisa compartilhar conhecimento e a gente precisa mostrar o nosso filho para o mundo. O mundo tem obrigação de respeitar as nossas pessoas com deficiência. Ele não precisa amar, não precisa abraçar, beijar, não. Ele tem obrigação de respeitar. Então, enquanto vida eu estiver, eu vou lutar não só pelo Lorenzo. Muitas vezes eu falo no Instagram, né? É a minha cara aqui, é a cara do meu filho, mas a gente luta por todos os Lorenzos, as Marias, os Joões do mundo, né? O que eu quero para o meu filho, eu quero para todas as crianças. Claro que eu sei que nem sempre vai ser possível, né? Mas o meu Instagram é aberto, o que você puder, o que você precisar, pode falar lá sem medo. Tem uma página, tem um linkzinho na bio que já vai pro WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp, lá a gente ajuda 150 mães. Eu tento fazer um passeio social com essas famílias para proporcionar para elas o que o meu filho vive, claro, em uma menor quantidade, mas que elas também possam viver essas experiências, mães que não saem com medo, que não têm condição. Então, para que a gente possa também ajudar e trocar a experiência de outras formas, né? A gente está perto mesmo estando longe. Então, muito obrigada, Yuri, pelo convite. O que vocês precisarem, eu estou aqui disponível, porque realmente o autismo é a minha realidade, é a minha paixão. Se fosse para falar, eu falaria aqui horas e horas e horas. Mas eu vivo isso todos os dias. Eu não tenho vergonha, pelo contrário, eu tenho orgulho do meu filho ser autista. E hoje eu escolheria o Lorenzo, o autista, todas as vezes, se fosse possível. É isso aí, Ju. Muito obrigado. E, gente, vamos curtir, comentar, compartilhar assuntos que são importantes para a nossa sociedade, né? A gente tem que compartilhar esse tipo de assunto. Conto com vocês. Forte abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.
É isso.